da onde surgiu, afinal, essa expressão de que o Estado capitalista é o gerenciador dos negócios da burguesia, inclusive os escudos, que supostamente, né, não são escudos, mas são outra face de uma mesma moeda, daquilo que é o contrato. Então, explicitar um pouco aqui, você, né, Rômulo, que é da área do direito, conhece tão bem o que é o simulacro do contrato, muitas vezes, né? Na ideia, então, que eu reitero aqui, de que já é escuso a forma de exploração colocada pela burguesia, já é um roubo sobre a força de trabalho daquele que trabalha para ela extrair o valor, para ela extrair o lucro, né? Se aí para o expressionauta fica até muito mais claro que a nossa função aqui é não ser acadêmico, mas entender no seu fundamento histórico fundamentado uma ideia política, né, e um reflexo aqui na realidade. Então, essa rapidíssima perspectiva histórica que eu vou jogar aqui é para entender. Foi em 1848, olha, lá no século XIX, que surge essa frase do Marx num texto que era um manifesto, né? Era um manifesto que vinha da Liga dos Justos, depois se tornou Liga dos Comunistas, e que o Marx estava lá enrolando, procrastinando, brincando um pouco aqui com o Marx, desde novembro de 1847, estava encomendado para ele escrever esse manifesto, e não saía o negócio. Aí 3 operários assinam uma carta para o Marx e dizem assim: ó, é o seguinte, cidadão Marx, você precisa entregar esse negócio aí antes do dia 1º de fevereiro de 1848, o manifesto que a gente deu como função para você escrever, né, para localizar as lutas aqui da classe trabalhadora. E aí implode, né, ele entrega um texto belíssimo, com estilo literário, né, na hora que ele pega o peão pela unha, e explodem a primavera de 1848. Né? É importante saber que estourou na Suíça, a primeira, né? Não sei se você tinha clareza disso. E em seguida, na Itália, aí é que vai para a França, é o terceiro país, Renânia, Prússia, Áustria, Hungria, vamos lembrar que a Alemanha não está unificada ainda, né? Vai ser em 1870, com Bismarck. Então, a própria burguesia moderna, é isso que eu queria que o expressionauta hoje, para entender o Banestado, e entender muito mais que o Banestado, evidentemente, mas no nosso tema dessa semana, no Duplo Expresso, dizer para o expressionauta, a própria burguesia moderna é produto de um longo processo de desenvolvimento. Ela não surge do nada, né? E quando chega a 1848, já é a primeira explosão de insurreições proletárias, né? Quer dizer, mesmo naquele momento dos revolucionários do fim do século XVIII, que um dia a gente pode falar que também que é maravilhoso, sempre com o mote da conjuntura, nunca para ficar só lá atrás, né? Houve muitas transformações no modo de produção e na circulação para fazer a burguesia moderna ser o que ela era. Então, naquele momento específico, é nas primeiras páginas do Manifesto Comunista, é um texto pequenininho de 23 páginas, o expressionauta pode ler hoje, pegar qualquer PDF que esteja aí, em 40 minutos você faz uma boa leitura. Lá no comecinho ele diz assim: cada etapa da evolução da burguesia, vamos pensando no Brasil aqui, ó, cada etapa da evolução da burguesia correspondeu a um progresso político, né? Tem um progresso político correspondente, né? Quando ela era classe oprimida, diz o Marx e o Engels ali, pelo despotismo feudal, quer dizer, a burguesia surge rompendo com a sociedade feudal expressional, aquele momento que você tinha um servo e um senhor feudal, aquele mundo muito mais, né, levado ao campo, né? Você não tinha as cidades, você não tinha os burgos que eram pedaços, né, de terras pequenininhas entre os grandes latifúndios, era onde se localizou inicialmente esse setor, que em seguida, por morar no burgo, vai ser chamado de burguesia. Acho que é legal esse personal também ter essa dimensão aqui histórica, né? Então, enquanto esse burguês que morava no burgo era uma classe oprimida pelo despotismo feudal, qual era o progresso político correspondente dele? Era o terceiro estado tributário de uma monarquia. Você não tinha república, nada. Quando ele se torna uma associação armada no burgo, está se armando para a guerra que vai fazer depois, né? Quer dizer, é duro, sabe, Romulo? Não tem tomada de poder sem violência, é com guerra civil, né?
é com guerra armada, né? Literalmente. Então, quando ele era uma associação armada e autônoma, já na comuna de Burgo se torna essa comuna, essa cidade, né? Ele corresponde politicamente, nessa nova posição econômica, uma república urbana independente, que é quando ele começa a galgar seus espaços no despotismo esclarecido, né? O despotismo não esclarecido. E aí vem esse momento, ele passa a ser orientador, né, professor dos reis, ou seja, ele consegue, né, o burgo, o burguês, ele vai acumulando poder econômico, poder político, se inserindo, comprando títulos nobres e o poder do quê? Do conhecimento, daquilo que era ensinar o rei aquilo que ele não sabia, o rei que durante tantas centenas de anos era analfabeto, né? Quer dizer, era um cara sem nenhum tipo de, se não analfabeto totalmente, era um cara que não precisava politicamente, nem para o seu poder, ser esclarecido. Então, ele esclarece os reis. Então, com essa articulação, e aí chega o período manufatureiro, então, veja, são 3 momentos: classe oprimida no despotismo feudal, uma associação armada e autônoma na comuna, no burgo, e durante o período manufatureiro, aí sim, já é manufatura, já tem ali divisão do trabalho, vão surgir as primeiras fábricas. Qual é o progresso político correspondente dessa burguesia? Demora mais de centena de anos, né? É já um contrapeso da nobreza na monarquia feudal, ou seja, ela é a base principal das grandes monarquias. Vem a unificação, estabelecimento da grande indústria, mercado mundial, conquista a soberania exclusiva do Estado representativo moderno, e aí vem a frase do Marx, que numa das traduções está assim, mais completa: o executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Ué, olha para o Banestado, escondido mais de 20 anos, né? Com atores e protagonistas de esquerda ou no governo considerado de esquerda, né?